Na prova de ciências, serão 11 questões, no qual vocês irão estar analisando cada uma delas e respondendo de acordo com cada pergunta. Na questão de número 1, temos aqui falando sobre uma experiência que, em uma aula de ciências, a professora utilizou os seguintes materiais para montar o experimento. Então, aqui vem falando, mostra o material que ela utilizou, na sequência, como se procedeu o experimento. Aqui temos a imagem de uma aluna realizando a experiência, certo? Aqui, nesse pontinho, está dizendo o que aconteceu durante o experimento. E depois que você leu o texto, que analisou as imagens, aí sim você vai para a pergunta. A pergunta, que é essa daqui, fala o seguinte: a professora realizou esse experimento para demonstrar as características A, da luz, B, do som, C, do calor, D, da temperatura. A questão de número 2 também se refere à experiência realizada pela professora, a mesma experiência que tem na questão de número 1. Quero lembrar a vocês que nos vídeos do SPE, a professora falou sobre essa experiência, inclusive propôs que vocês também realizassem em casa com a ajuda de um adulto. Após vocês relerem o texto, analisar as imagens, vocês irão para a pergunta, certo? A pergunta, a pergunta fala aqui, né? Estamos aqui. Sobre o experimento, marque a alternativa correta. Você vai analisar 4 questões. A letra A. O que fez o arroz pular foi o calor do plástico? B. As batidas na panela não influenciam o movimento do arroz? C. O arroz pulou devido às vibrações produzidas pelas batidas na panela. Letra D. Se a professora quisesse que o arroz pulasse mais, bastaria bater menos na panela. Você vai escolher uma das alternativas. Já na questão de número 3, ele fala o seguinte: por outro lado, quando você e seus colegas estão fazendo o trabalho em grupo e todo mundo está falando ao mesmo tempo, também serão 4 questões a serem analisadas, certo? Vocês lembrem de vocês quando estão em sala de aula, fazendo alguma atividade em grupo. Como é que vocês se comportam, né? Tenta lembrar disso e vocês vai escolher entre as 4, você irá escolher uma. A letra A. Você, às vezes, não consegue entender o que o outro fala, porque as ondas sonoras se misturam. Já na questão da letra B. Você gosta muito da zoeira que entra por suas orelhas e você entendeu tudo o que se fala. Letra C. Fica mais fácil fazer as tarefas com o barulho das vozes. Já na questão da letra D. Não há ondas sonoras percorrendo a sala. Ao marcar uma das alternativas, vocês irão para a 4ª questão. Na número 4, ele fala o seguinte: depois de estudar essa unidade, reflita sobre a seguinte situação que você deve conhecer bem. Durante as aulas, principalmente quando está dando uma explicação, a professora sempre pede silêncio. Ela pede silêncio por quê? Letra A. Não quer ser interrompida por nenhum aluno. B.
Assim, o som da voz da professora não interfere no som da voz dos alunos. Letra C. Todos prestam atenção quando se está num ambiente silencioso. Letra D. Ela gosta de ver todo mundo quieto. Será que é isso? Não sei. Analisem e escolham uma das 4 questões. Após vocês marcarem uma das 4 questões, das 4 respostas, escolhendo apenas uma, passa-se para a 5ª questão. Na 5ª questão, ele fala o seguinte: leia o texto a seguir a respeito dos bijus. Então, temos aqui a imagem de uma espécie de um macaco e abaixo dele temos um texto explicativo. O texto fala um pouco sobre este animal, certo? É importante você estar lendo cada um dos textos propostos para assim facilitar o seu entendimento. A pergunta é o seguinte: de acordo com o texto, os gritos dos búzios podem ser ouvidos a 5 quilômetros de distância. Ele afirmou. A pergunta é: marque o item em que indica o órgão do sentido. Ele quer que marca o quê? O órgão do sentido responsável pela percepção dos gritos. Como que nós podemos perceber os gritos dos búzios? Letra A, olhos. B, orelhas. Orelha quer dizer. C, pele. D, nariz. A próxima é a número 6. A número 6 também é sobre essa espécie de macaco, no qual traz um texto informativo sobre essa espécie. Após a leitura do texto, né? Você concluiu aqui a leitura, você vai para a pergunta. Na pergunta ele fala o seguinte: os búzios gritam fazendo a maior barulheira para se comunicar. É uma afirmação. Aí ele fala o seguinte: qual é a forma de energia relacionada a esse tipo de comunicação? Marque sua resposta. Sua resposta está no singular. Então, entende-se que das 4 alternativas, somente uma está correta. Então, você vai escolher A, calor. B, temperatura. C, som. D, térmica. Na questão de número 9, fala-se o seguinte: o som possui algumas propriedades, no qual podem ser determinados. Conforme nossos estudos, leia a frase e indique em qual característica ele se enquadra. Então, a frase que vocês irão analisar é essa frase aqui, certo? Após vocês analisarem a frase, vocês irão escolher a alternativa que se enquadra a essa frase. Vamos lá. Lendo aqui a frase. O som que é usado para definir se um som é fraco ou forte é A, o tom. B, intensidade. C, o timbre. Vocês irão escolher uma das três respostas. Na questão de número 10, você vai analisar a seguinte imagem que mostra como o eco funciona. Temos aqui mostrando as ondas em vermelho e azul, né? Então, você vai analisar essa figura que você está visualizando no momento e depois passar para a pergunta.
Na pergunta de número 10, ele fala o seguinte: sobre reflexão do som, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Temos aqui a questão da letra A, que fala o seguinte: do mesmo modo como a luz é refletida em um espelho, os sons podem ser refletidos em superfícies duras e lisas, como uma muralha. Então, você vai marcar verdadeira ou falsa, tá? Não pode marcar as duas. Ou você marca, se você acha que ela é verdadeira, você vai marcar em verdadeira. Agora, se você acha que ela é falsa, você vai marcar na falsa. Agora, na letra B. A letra B fala o seguinte: em lugares fechados, como uma caverna, o eco é muito fraco, porque as ondas sonoras se espalham em todas as direções. Se você acha que essa afirmativa está correta, você vai marcar em verdadeira. Agora, se você acha que é falsa, você vai marcar na falsa, certo? Passando para a próxima frase a ser, a próxima afirmativa a ser analisada. Letra C. A ecolocalização é usada basicamente para um propósito: localizar o endereço das pessoas. Então, de acordo com os nossos estudos, você vai marcar. Se você acha que essa questão está correta, você vai marcar verdadeira. Agora, se você acha que ela está falsa, você vai marcar na falsa. Já na letra D, a afirmativa que nós temos é: alguns animais utilizam a ecolocalização para se orientar e encontrar suas presas. Então, se você acha que essa afirmativa está correta, você vai marcar em verdadeira. Se você acha que ela não é verdadeira, que ela é falsa, então você vai marcar em falsa. Na questão de número 11 e última, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão observar a imagem e que vemos uma menina tocando flauta e depois responder a questão. Então, você vai analisar essa imagem, né? Temos uma menina tocando flauta e ao lado dela temos uma imagem que também deverá ser analisada. Após você ter analisado a imagem, você vai para a pergunta, no qual você deverá digitar a sua resposta. Observando a ilustração que acompanha a foto, podemos dizer que o som é uma forma de energia produzida por... Se você tiver dúvida, volte na imagem, certo? E volte aqui e observe este desenho, tá? Quero lembrar a vocês que essa atividade não será corrigida pelo sistema positivo, e sim pela professora. Após o término de todos os alunos, a professora irá corrigir uma a uma. Bom, crianças, agora é com vocês. Qualquer dúvida, me procure no WhatsApp. E, por favor, não finalize a prova sem antes falar comigo, porque depois que você finalizar, não é possível mudar as suas respostas, tá bom? Boa prova e fiquem com Deus!